Mateus 7, versículos de 7 a 12. Se coloque em pé para fazermos a leitura. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 7. Os versículos são de 7 a 12. Diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, dará bens aos que lhe o pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Senhor nosso Deus, te pedimos que fales conosco através da tua santa palavra, que abras o nosso ouvido e os nossos olhos espirituais, que possamos ver, ó Deus, conhecer a tua vontade, Senhor, e praticá-la de maneira pura e exata, vivermos por ela, Senhor, sermos por ela abençoados. É a nossa súplica e clamor dirigidos a Ti no nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, irmãos. O Sermão da Montanha, nós já estamos encerrando ele, né? Nós já estamos no capítulo 7. Temos aí aproximadamente 4 a 5 sermões ainda. E aí o pastor já tem que começar também a pensar no que é que ele vai pregar na hora que acabar essa parte aqui, né? Mas ele tem nos ensinado muito e tem sido muito gratificante eu pregá-lo aqui para vocês nas quartas-feiras, porque em diversas ocasiões ele nos fala muito a respeito da oração. Nos fala tanto do caráter da oração, dos seus fundamentos, da sua certeza e segurança de quem ora, e também da maneira como devemos orar. O Senhor Jesus já disse isso anteriormente, diversas vezes, só nesse Sermão da Montanha. E esse trecho que nós lemos hoje, volta a nos falar a respeito da oração. Então veja, é importante para Jesus que nós saibamos como orar, que nós saibamos que devemos orar, que nós saibamos que a oração que nós fazemos é ouvida e que é atendida se feita da maneira correta. Isso é uma preocupação que o Senhor apresenta recorrentemente ao longo do sermão. Aqui, o Senhor Jesus nos coloca alguns fundamentos, alguns princípios da oração. O primeiro princípio da oração é o princípio da súplica. A oração é um pedido. A oração é um pedido de socorro. Se você estivesse se afogando numa piscina de um clube, que você sabe que tem ali um salva-vidas para te socorrer, qual a primeira coisa que você faria? Gritaria pedindo socorro. Não tem nem por que você ficar se debatendo, por exemplo, eu que não sei nadar, querendo se salvar, se há um salva-vidas para isso. Se eu estou, por exemplo, eu não poderia nem pensar numa loucura dessa, né? Mas, imaginando que eu me metesse uma doideira dessa de nadar sozinho num rio, né? É tragédia anunciada. E ali eu estivesse me afogando, ali eu teria que me virar, me debater para tentar me salvar. Mas eu estou num clube, tem uma piscina, sou ruim de nada, né? Mesmo assim. Mas eu sei que tem alguém que pode me socorrer. É racional, é lógico que eu peça, que eu suplique, que eu implore por socorro. Então a súplica é o primeiro fundamento da oração, né? Jesus disse: não vos preocupeis com o vosso corpo que é vez de comer, com a vossa vida que é vez de vestir, porque o vosso Pai que está no céu bem sabe o que vocês precisam de todas essas coisas.
antes que vocês sequer profiram palavras. Mas no mesmo discurso, Jesus nos incentiva a orarmos. Nós não podemos pensar assim, Deus sabe de todas as coisas, então por que eu preciso orar? Ele está no cuidado de tudo. Quem dera nossa confiança fosse essa, né? Pensou? Nossa convicção realmente fosse essa, mas não é. Algumas coisas nos deixam de cabelo branco, algumas coisas tiram o nosso sono. Jesus não quer que nós não oremos a respeito delas. Jesus quer que nós não percamos o sono por causa delas. Ele quer que nós não nos preocupemos com elas. E a maneira mais eficaz das coisas desse mundo não nos preocupar é nós depositarmos elas em oração a Deus. Então, não fiquem pensando assim, Jesus disse que não é para eu me preocupar com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com as coisas desse mundo, então não vou importunar a Deus a respeito disso. Não é isso, o ensino não é esse. Eu devo justamente orar a Deus a respeito das coisas que tiram o meu sono, para que elas parem de tirar o sono. Eu devo orar a Deus a respeito das coisas que me preocupam, para que elas parem de me preocupar. E o exercício de oração parte desse primeiro fundamento, que é o da súplica. Aqui Jesus ele aplica 3 verbos a respeito da súplica. Primeiro, pedir. Segundo, buscar. E terceiro, bater. Então, quem pede, pede o que, irmão? Pede o que deseja. Quem pede, pede algo que quer, algo que deseja. Então, quais são os desejos, os anseios do seu coração, seus planos pessoais? Isso precisa ser levado a Deus em oração. Você precisa falar com Deus. Senhor, eu gostaria que as coisas fossem assim, assim, assim. Apresenta para Ele. Você fala com seu esposo, você fala com sua esposa, você fala com seus filhos, você fala com seus pais, fala com seus amigos, fala com seus vizinhos a respeito das coisas que você quer fazer, as coisas que você está planejando, decisões que você vai tomar, mas não fala com quem é mais importante a respeito dessas coisas, que é em oração com o Senhor. Pedir. Pois nós vamos ver a respeito do que pedir, mas primeiramente, peça. Ok? Segundo, buscar. Você busca o quê? Você busca o que você perdeu. Você busca algo que você perdeu, algo que é teu e você perdeu. Então você precisa estar atento para as coisas que Deus te dá e que você mesmo, por irresponsabilidade, por decisões erradas, acaba deixando escapar pelas mãos. Fale com Deus a respeito dessas coisas. Fale com Deus a respeito das coisas que você tinha e agora não tem mais. Busque. Buscar é buscar o que se perdeu. Em terceiro lugar é bater. E bater é a respeito do que se necessita. Bater, quem bate é quem precisa de ajuda. Algo que você necessita e que você não tem e que você não pode alcançar pelos seus próprios esforços. Ore a respeito das coisas que você necessita, das coisas que te fazem falta agora. O Senhor, Ele nos chama a orar e nos dá uma certeza. No versículo 8 ele fala assim, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se lhe abre. Então, se você fizer da maneira correta, você terá a resposta. Se você fizer da maneira correta, você terá resposta. Existe a maneira incorreta de orar, pastor? Existe. Existe, e a Escritura fala a respeito dela em Tiago capítulo 3, quando diz, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem da maneira errada. Porque vocês pedem unicamente para gastar nas vossas vaidades. Então, a maneira errada de pedir é quando aquilo que eu peço, aquilo que eu desejo, aquilo que eu busco, ou aquilo que eu bato a respeito, são apenas vaidades. São coisas supérfluas, coisas superficiais e passageiras, aí não serão atendidas. Então essa é a maneira errada de pedir. Não insista em pedir apenas por causa da sua própria vaidade. A respeito disso, a Escritura é bem clara. Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem do jeito errado, porque vocês pedem apenas para ostentar
a vaidade. Mas existe uma maneira correta de pedir. Isso está lá em 1 João. 1 João, o apóstolo nos escreve dizendo: e sabemos isso, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, se aquilo que você deseja, aquilo que você busca, aquilo sobre o que você bate, é algo que é a vontade de Deus, persista. E hoje nós tivemos um exemplo de perseverança logo cedo, né? Irmão Geraldo, hoje era 5:45 da manhã, uma senhora chamando o Geraldo lá, acordou todo mundo. Ficou lá até 6:20, a hora que eu estava saindo levar a Mariana pro postinho, ela estava lá ainda. Geraldo! Então, isso é perseverança, tá? Nós temos que perseverar, buscar até achar, bater até que se abra, pedir até que se dê. Desde que nós saibamos que aquilo que pedimos, aquilo que buscamos, aquilo por que batemos é a vontade de Deus, precisamos ser perseverantes. Irmãos, nós estamos aqui todas as quartas-feiras orando e perseverando, e muitas vezes as orações pelas quais intercedemos, as coisas pelas quais oramos, é quase sempre as mesmas, não tem problema. Nós vamos orar até que elas cheguem, nós vamos orar até que recebamos. Nós estamos aqui, oramos quarta-feira por uma questão, quarta-feira que vem voltamos, oramos de novo, na outra voltamos e pedimos de novo pela mesma coisa, até que essas coisas aconteçam, até que essas coisas cheguem. Fiquei muito feliz da mensagem a respeito da Camila lá. Falei, nossa, que maravilhoso, Deus faz coisas maravilhosas. Domingo eu estava pregando, e eu falei, preciso pregar a respeito disso, que Jesus faz milagres hoje. Jesus não fez milagres só quando ele andava na terra, e ele vai fazer de novo quando ele voltar a segunda vez. Ele faz agora. E nós precisamos orar e buscar e pedir e bater, sabendo que ele vai nos atender, porque estamos pedindo aquilo que é a sua vontade. Eu só sei o que é a vontade de Deus porque eu cultivo um relacionamento íntimo com Ele, porque eu conheço a sua vontade expressa nas Escrituras. Então eu sei se aquilo que eu peço a respeito da minha casa, a respeito do meu trabalho, a respeito das minhas finanças, a respeito da minha saúde, a respeito dos meus entes queridos, eu sei se é ou não a vontade de Deus, porque eu estou em comunhão com Ele, porque eu conheço a sua vontade que está expressa na sua palavra. Perseverança na oração. E onde está a nossa segurança de que essa oração será ouvida? Primeiramente, porque oramos conforme a vontade de Deus, já nos disse lá João na sua primeira carta. Mas também Jesus nos dá um segundo fundamento da oração. Se o primeiro fundamento é a súplica, o segundo fundamento é a paternidade de Deus. Nós oramos, nós buscamos confiantes, porque nós sabemos que Deus é um Pai bondoso. E Jesus diz assim, quem de vocês é o homem que se o filho pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Então veja, ninguém cometeria um desatino desses. E aí Jesus fala, se vocês que são maus, veja, porque nós somos maus, porque a Escritura diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos desviaram-se, fizeram-se juntamente inúteis. Todos nós somos pecadores e nenhum de nós somos bons. Mas mesmo nós sendo maus, mesmo sendo todos pecadores, nós sabemos fazer boas coisas, ao menos para os nossos próprios filhos. Então, que pai que cometeria o desatino de o filho lhe pedir pão e ele lhe dar uma pedra? Ou que o filho lhe pedisse peixe e ele lhe desse uma cobra? Ninguém, nenhum. Quanto mais o nosso Pai que está no céu. E o texto é bastante claro, ele fala assim, se vocês fazem isso, quanto mais fará o Pai que está no céu, dará bens aos que lhe o pedirem. Irmãos, toda boa dádiva vem de Deus, todo dom perfeito vem do Senhor. Saúde é um bem? É, então Deus dá. Prosperidade é um bem? É, então Deus dá.
Nós só não podemos confundir prosperidade com enriquecimento. Prosperidade não é enriquecimento. Prosperidade é progresso. Tem pessoas que têm grande riqueza material, mas não têm progresso. Pessoas com poucos recursos financeiros alcançam progresso. Prosperidade é bom? Viver bem com aquilo que a gente tem é prosperidade? Sim, então Deus também dá. Deus também dá isso. Toda boa dádiva vem do Senhor. Se nós que somos maus damos boas dádivas para os nossos filhos, elas pedem coisas e a gente se desdobra para dar para elas, tira de nós, abre mão dos nossos próprios desejos para dar aquilo que os nossos filhos necessitam, quanto mais o Pai fará isso por nós. Essa é a nossa convicção, esse é o nosso fundamento, que temos um relacionamento de pai e filhos com o Senhor. E o terceiro fundamento que é apresentado para nós nesse texto, claro, irmãos, aqui eu não estou fazendo uma lista exaustiva e final de todos os fundamentos da oração. Sem sombra de dúvida, existem inúmeros fundamentos que nós poderíamos citar, apenas analisando os que são apresentados no texto, tá? Esses três aqui que eu identifiquei. No versículo 12, fundamento da reciprocidade. Muitas pessoas confundem o que Jesus disse aqui no versículo 12 com a regra de ouro do Confúcio. Algumas pessoas falam assim, mas Jesus disse isso aí que está no versículo 12, nós já vamos ler de novo daqui a pouco. Confúcio também disse isso. O Confúcio lá, a regra de ouro do Confúcio é: não faça para os outros aquilo que você não quer que façam para você. Sua avó já falou isso para você, sua bisavó já falou isso para sua avó. Não faça para os outros aquilo que não quer que faça para você. É isso que Jesus disse? A regra de ouro do Confúcio é a mesma coisa do que Jesus está dizendo? Não. A regra de ouro do Confúcio, ela está no modo passivo. Não faça o que você não quer que façam. Ou seja, fica na tua, fica longe. Seja passivo. O que Jesus está dizendo aqui é proativo. Ele diz: faça para os outros aquilo que você gostaria que fizessem para você. Não é simplesmente não falar mal da vida do outro, não é simplesmente não atrapalhar a vida do outro, não é simplesmente não puxar o tapete do outro. É o contrário disso. É ajudar o outro, fazer bem para o outro, fazer as pazes com o outro. Você tem que fazer aquilo que você gostaria de receber. Você faz primeiro. Você não faz em retribuição. Você faz sem esperar retribuição. Isso é a verdadeira regra de ouro. Façam para os outros aquilo que vocês gostariam que fizessem para você. O que é que você gostaria que fizessem para você? A respeito dos aspectos que te levam a orar a Deus. Façam isso pelas outras pessoas. Essa é a lei da reciprocidade. Reciprocidade. Lei do retorno. Essa lei do retorno está bastante expressa em dois princípios lá em Provérbios capítulo 11, versículo 24. Em Provérbios 11, 24 e 25, há dois princípios que regem a reciprocidade. O primeiro princípio é o da liberalidade. Versículo 24. O que distribui, mais se lhe acrescenta, e o que retém, mais do que é justo, é para a sua perda. Então veja, ninguém está obrigando ninguém a agir com... ninguém está obrigando ninguém a dar, a doar, a fazer. Porém, se você retém o bem que você deveria fazer, é para a sua própria perda. Mas quando você serve, quando você doa, quando você faz, mais se lhe acrescenta. Isso é liberalidade. Você precisa fazer com alegria no seu coração. Você precisa dar com alegria no seu coração. Você precisa servir com alegria no seu coração. Você precisa oferecer com alegria no seu coração. Liberalidade. Fazer voluntariamente. E em segundo lugar, a generosidade. A alma generosa prosperará. E aquele que atende também será atendido. Então a primeira parte do versículo nos fala sobre a generosidade. O que é a generosidade, irmãos? É dar aquilo que você acha que a pessoa vai superabundar. É fazer, é servir com excelência.
É fazer bem feito. Se você precisa fazer um reparo em alguma coisa para alguém, e é um favor, você não vai estar ganhando para fazer esse reparo, faça tão bem feito como se fosse pago. Se você precisa deslocar-se e buscar uma coisa para alguém e não estão te pagando para fazer isso, vá, faça com esmero, faça com dedicação, faça com prazer. Não vá empurrado, não vá por obrigação, não faça por conveniência, mas faça generosamente. Faça mais do que o outro espera. Faça mais do que pede o menu. Faça mais. Generosidade. Se nós nos atermos a esses dois princípios, o da liberalidade e o da generosidade, então nós gozaremos da reciprocidade que Jesus disse. É o que o finalzinho do versículo 25 fala. Aquele que atende também será atendido. Então, Jesus disse, aquilo que você quer que os homens façam a você, faça a eles. Então, faça você primeiro. Atenda você primeiro. Socorra primeiro. Busque primeiro. Faça você pelo outro. Aquele que atende, aquele que ajuda, aquele que socorre, também será atendido, também será socorrido, também será ajudado. Irmãos, nós precisamos pensar a nossa vida de oração nesses três princípios. Primeiro, falar com Deus a respeito das coisas. Pedir, bater, buscar insistentemente, suplicantemente, implorar, suplicar o favor de Deus. Só Ele pode fazer alguma coisa por nós. Segundo lugar, nós precisamos ter a nossa segurança na paternidade de Deus. Nós temos um Pai bondoso, um Pai amoroso. Se nós fazemos bem aos nossos filhos, nosso Pai que está no céu fará muito mais ainda a nós. E em terceiro lugar, nós só vamos usufruir dessas coisas se nós também estivermos fazendo essas coisas pelos outros. Não adianta nada eu vir aqui e ficar só no vem a nós, né? Como diz, né? Somente vem a nós. Fica aqui esperando as coisas acontecer. Não! Eu preciso fazer pelos outros aquilo que eu gostaria que fosse feito por mim. Eu preciso atender agora. Agora eu não estou precisando de nada, graças a Deus, então eu posso servir, então eu posso doar, então eu posso atender, então eu posso ajudar. Porque dia de amanhã eu não sei, dia de amanhã eu posso estar para baixo, dia de amanhã eu posso estar necessitando. Naquele dia, esse Pai bondoso também fará com que alguém, não importa quem, talvez nem aquelas pessoas a quem eu ajudei, mas alguém me atenderá, me socorrerá, também me estenderá a mão. Graças a Deus. Se coloque em pé então para nós orarmos e agradecermos ao Senhor.